Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à disciplina Industrialização de Produtos Florestais, ministrada dentro do curso de Engenharia Florestal da Unemate, dentro do semestre letivo suplementar excepcional 2020/5, onde nessa videoaula nós iremos tratar aí mais uma vez do assunto sobre aglomerados, mais especificamente produção de painéis cimento-madeira ou madeira-cimento. Nesse caso, pessoal, para essa videoaula, eu recomendo como material teórico, novamente, o livro organizado aí pelo professor Setsuya Akiri, da Universidade Federal do Paraná, em seu capítulo 6, Painéis de Madeira-Cimento, no caso, o livro Painéis de Madeira Reconstituída. E lembrando que o conteúdo desse livro também está disponível no site do Passeio Direto, nesse link que vocês veem aí, aí no slide, que também vai estar aqui, embaixo desse vídeo, na página da disciplina no SIGA. Então, a todos vocês, desejo uma ótima videoaula e vamos lá. Quando a gente se refere a painéis de madeira-cimento ou painéis de cimento-madeira, são painéis que utilizam diversos produtos, dentre eles os principais, a madeira e o cimento. Aqui a gente tem um exemplo desse tipo de painel, depois de pronto, o aspecto que ele tem até uma coloração de azul a cinza, mais próximo aí à coloração natural do cimento. Lembrando, e também aqui mostrando que ele é um painel, que é similar aí, é similar ao painel aglomerado convencional, aos painéis do tipo MDP, OSB, mas esse painel ele apresenta aí algumas características peculiares, onde nesse caso aí a gente tem o cimento, ou outros aglomerantes, como materiais aí também principais na constituição desse painel. Nesse caso, esse tipo de painel ele é considerado também um painel mineral. Os painéis minerais eles são tipos especiais de painéis aglomerados que têm ali um conjunto de ingredientes que em conjunto vão fazer parte aí desse painel. Fazendo aqui uma leitura, do que está escrito no slide, nós temos aí que os painéis minerais são painéis aglomerados constituídos de partículas ou fibras de biomassa vegetal, dentre eles a madeira, juntamente com água, aditivos e um aglomerante mineral inorgânico, que inclusive aí vai ser um grande protagonista desse tipo de painel. Os aglomerantes de origem mineral inorgânicos mais usados para se fazer os painéis minerais são aí a gipsita, que é o gesso, a magnesita, que é aí um componente mineral de carbonato de magnésio, ou o cimento Portland, que na verdade é um clinker que contém aí calcário, que é formado, esse clinker de calcário e argila, mais adições de outros materiais. E nesse caso, esse tipo de painel, embora ele não tenha um uso pronunciado, um uso mais evidente aqui no Brasil, ele é amplamente utilizado na Europa e Ásia devido às suas propriedades isolantes, de isolamento térmico, por exemplo, e também de resistência ao fogo, fazendo então aí com que ele tenha um uso aí mais particular para a construção civil. Que no caso, quando comparado, aos painéis do tipo OSB e também aí MDP. No Brasil, há boas perspectivas de uso desse painel devido à disponibilidade de cimento e resíduos florestais que podem ser usados aí na constituição desse tipo de painel mineral, sendo, mais que o sucesso de uso desses painéis é novamente devido às suas propriedades isolantes, dentre elas aí a resistência
no caso aí o isolamento, desculpa, né, o isolamento térmico e também aí a sua resistência ao fogo, podendo então tendo aí o seu uso bem destacado na construção civil. E aí, né, a partir desse painel mineral, a gente pode aí constituir o chamado painel de madeira-cimento ou cimento-madeira. Os painéis, né, de cimento-madeira, eles são painéis compostos de partículas de madeira, cimento, acelerador de cura, que é aí o nosso aditivo, e água, que são consolidados aí através de prensagem a frio. Aqui a gente já vê uma diferença em relação aos outros tipos de aglomerado que a gente já estudou, que eles utilizam um adesivo específico, em geral ureia, formaldeído ou fenolformaldeído, que nesse caso tem a sua cura quente, sendo aí essa cura sendo feita em prensagem a quente. No caso, o tipo de painel madeira-cimento, ele não utiliza um adesivo. Nesse caso, então, aí a sua prensagem é a frio. E esse painel, ele tem aqui algumas características que são peculiares deles quando comparado aos outros tipos de aglomerados. Eles são incombustíveis, não pegam fogo, eles apresentam alta resistência à umidade, eles são resistentes a ataques de fungos e insetos, possibilita isolamento térmico e acústico, uma das suas grandes vantagens aí, né, e grandes características de uso, e também tem a possibilidade de usinagem, ou seja, né, ele ser serrado, ele ser pregado, como também aí a aplicação de revestimentos, de maneira, né, que ele fique um painel esteticamente mais agradável ou mais bonito, com uma melhor beleza estética, né, quando ele está sendo utilizado aí como um revestimento de parede, por exemplo. E ele tem aplicações basicamente estruturais, no caso aí, né, paredes externas, forros, pisos, dentre outros. Aqui a gente tem um exemplo, né, de onde esse tipo de painel pode ser utilizado, né, para usos aí como revestimentos de parede, igual a gente vê aqui nessa imagem, como também nessa outra imagem aqui, né, fazendo parte aí do componente aí, né, de uma edificação. De acordo, né, com as aulas propostas aí pelo professor Setsuya Akiri, existem três tipos de painéis de madeira-cimento. Nós temos aí os painéis conhecidos como painéis Excelsior, que no caso aí faz o uso de partículas de longas no caso aí de maior comprimento e estreitas. Esse tipo de partícula Excelsior tem, em geral, comprimento de 50 milímetros por uma largura variando de meio a 5 milímetros e espessura de 1 milímetro. Ele é aí um painel de menor densidade, com a sua densidade variando de 0,24 a 0,42 gramas por centímetro cúbico e ele é usado aí, né, como painéis para isolamento térmico e acústico, tanto sendo utilizado aí em paredes, como também aí para forros, né? Tanto nesse caso aí permitindo aí o isolamento térmico acústico, tanto, né, no sentido horizontal, no caso entre paredes, como também no sentido vertical, entre andares. Um outro tipo de painel são os painéis do tipo flake, que utilizam aí as partículas do tipo flake. Partículas aí, né, que são similares às partículas usadas na fabricação aí dos painéis do tipo MDP. Ele tem aí um comprimento que varia de 2 a 20 milímetros, largura de 0,2 a 2,5 milímetros e espessura de 0,1 a 0,9 milímetros. Eles apresentam uma densidade maior em relação à primeira classe de painéis, uma densidade de 0,95 a 1,30 gramas por centímetro cúbico, similar às madeiras de alta densidade e tem aí como aplicação a construção civil, como paredes e componentes de parede e pisos.
Aqui nessa imagem, especificamente na imagem da esquerda, a gente tem um exemplo aí dos painéis do tipo Excelsior, né? Que eles utilizam aí, né, essas partículas de madeira de maiores dimensões e no caso aí, né, contendo uma única camada de partículas, né, mais usadas aí para isolamento térmico e acústico. Enquanto que na figura da direita nós temos aí os painéis, né, os painéis do tipo flake, que se assemelham aos painéis do tipo MDP, que possuem aí, né, partículas de maior tamanho na sua camada interna, ou miolo, e as partículas de menores tamanhos nas camadas superficiais, superior e exterior, de maneira a permitir um melhor acabamento superficial desse painel. Então, na figura da esquerda, os painéis do tipo Excelsior, na figura da direita, os painéis do tipo Flake. E temos ainda os blocos de construção, que são aí nesse caso, né, peças aí de painéis de maiores dimensões, né? São peças aí com dimensões de 0,2 por 0,3 por 1,21 metros, tendo um peso maior do que 45 quilos e usado aí para paredes, casas, edifícios em países escandinavos, né? No caso Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, Ilhas Feroe e também aí, né, na Islândia. Para se produzir esse tipo de painel, é necessário 3 matérias-primas: madeira, água, aditivos e o aglomerante. Sendo que aí, né, o objetivo da nossa aula vai se tratar mais aí, né, do aglomerante como sendo o cimento, que hoje aí é o aglomerante mais usado para se fazer aí os painéis de madeira e cimento. No caso da madeira, utiliza-se espécies de baixa densidade, como por exemplo pinos, que no caso o uso de uma madeira de baixa densidade vai proporcionar um painel de maior resistência mecânica. Nesse caso aí, né, as coníferas são mais indicadas, isso devido aí a permitir uma maior taxa de compactação. Nesse caso, sendo aí produzido, né, partículas aí do tipo flake para a fabricação dos painéis do tipo flake, ou aí, né, a gente tendo aí, né, as partículas Excelsior para aqueles painéis ali, né, do tipo Excelsior. Com um aglomerante, nós temos aí o cimento, Portland, né, e também, né, conforme já disse no início do slide, a magnesita, como também a gipsita, sendo que o cimento, ele acaba sendo aí o mais usado para, junto com a madeira, para fazer esse tipo de painel. Temos também a água, que já que nós vamos utilizar, né, um componente muito importante nesse painel, que é o cimento, a água ela vai se tornar aí um componente fundamental, tendo aí como funções a hidratação do cimento, dissolver os aditivos químicos que são adicionados, né, nesse painel aí para fazer, né, com que esse painel ele se cure de forma mais rápida. A gente vai ver ao longo dessa aula que esse tipo de painel ele tem uma fabricação mais demorada quando relacionado aos outros quando comparado aos outros painéis, né, aglomerados. Bem como é outra função aí da água possibilitar uma mistura homogênea dos componentes do painel. E a água, nesse caso, ela deve ser utilizada aí em quantidades ótimas, sendo ótimas aí nesse caso em quantidades mínimas, necessárias aí apenas para cumprir as funções aí elencadas acima. Temos aí os aceleradores de cura que vão permitir com que o cimento, né, ele se cure, ele se endureça mais rápido. Nesse caso aí, né, nós temos aí vários exemplos de aditivos químicos, como por exemplo, o cloreto de cálcio, o silicato de sódio, o sulfato de alumínio, dentre outros. O cloreto de cálcio, ele está até aí, né, colocado em negrito e também sublinhado, porque ele é o acelerador de cura mais usado para a produção de painéis madeira-cimento.
O acelerador de cura, né, nesse caso aí como caracterizado como aditivo químico, ele tem como funções reduzir o período de cura dos painéis, né, relacionado até mesmo o próprio período de endurecimento do cimento e também eliminar os efeitos desfavoráveis das substâncias da madeira solúveis em água. Se a gente for imaginar, pessoal, se esse painel ele fosse feito exclusivamente com cimento, ele teria aí um processo de cura mais rápido. Mas como ele está levando a madeira, que é um material estruturalmente complexo do ponto de vista química, a própria madeira ela vai influenciar no processo de cura do cimento. Então aí, né, é utilizado esses aceleradores de maneira a que esse painel ele fique pronto de uma forma mais rápida, permitindo seu uso aí na construção civil. Nesse caso, são fatores que afetam as propriedades do painel. Nesse caso aí, são fatores tanto relacionados à madeira como também ao próprio processo de produção. Relacionados à madeira, nós temos aí que os componentes químicos, que alguns componentes químicos da madeira, para ser mais preciso, como açúcares, taninos, amido, fenóis, né? Aqui no caso aí estariam sendo representados por extrativos e polissacarídeos, bem como também a casca do tronco, eles prejudicam a cura do cimento, ou seja, atrasam o seu processo de endurecimento. Então aí nesse caso, quando a madeira ela é usada para a fabricação desse painel, a madeira ela costuma passar por um tratamento, né, para a remoção dessas substâncias inibitórias aí da fabricação do painel. Nesse caso, são exemplos, né, de tratamentos da madeira. Por exemplo, tratamento em água fria, quando a madeira ela é imersa em água fria por um período de 12 a 24 horas. A gente tem nesse caso aí que a água fria ela faz a extração de determinadas classes de extrativos. Se vocês lembrarem das aulas de propriedades físicas e mecânicas da madeira, quando a gente ia avaliar as propriedades físicas, eu sempre mostrava aqueles baldes, né, que eu deixava os corpinhos de prova, e aqueles baldes sempre estavam com uma coloração escura. E essa coloração escura correspondia aí à extração de alguns extrativos pela ação da água fria. Além da água fria, pode ser utilizada aí água quente, um exemplo de metodologia, imersão a 80 graus Celsius por 6 horas. Pode ser feito aí o tratamento químico com imersão em solução diluída, né, com hidróxido de sódio, 1% por 24 horas, como também ser feito, né, o tratamento biológico, que é a exposição das partículas a fungos manchadores por cerca aí de 4 semanas. Um processo aí, né, mais experimental, mas sendo que esse ataque aí ele pode também, né, provocar ao longo do tempo a própria degradação da madeira. Em geral, quando é feito o tratamento da madeira, é utilizado aí, né, tratamentos mais simples e também tecnicamente mais fáceis de ser realizados, como por exemplo aí o tratamento com água. E temos também, né, fatores que afetam as propriedades do painel, é a própria relação madeira-cimento, né? Nós temos aí que uma relação ideal de acordo, né, com pesquisas realizadas para a fabricação desse painel, nós temos que uma relação ideal é quando se utiliza uma parte de madeira para 2,5 partes de cimento a uma parte de madeira para 2,75 partes de cimento, de maneira que essa relação proporciona ao painel melhores propriedades tecnológicas. Nós temos que uma relação, né, quando essa relação
ela é feita de uma parte de madeira para 3 partes de cimento, mas aumentando a quantidade de cimento para uma parte de madeira, nesse caso aumentando em mais de 3 vezes a quantidade de cimento para madeira, isso causa redução da resistência do painel, como também ali aumento do tempo de cura. Então a relação ideal é que está mostrada aí acima. E nós temos também aí a relação água-cimento, onde a relação água-cimento ideal é de 0,4. A quantidade de água a ser usada, ela também pode ser estimada por algumas fórmulas disponíveis na literatura. No caso aí, né, o nosso livro-texto traz aí essa seguinte fórmula, onde que a quantidade de água a ser realizada, ela vai ser aí igual, né, a 0,35 vezes a quantidade de cimento, mais, né, entre parênteses, 0,30 menos, né, o teor de umidade da madeira vezes a massa da madeira em quilos. Então, aí é uma fórmula que pode ser utilizada para isso. Aqui, pessoal, vou mostrar para vocês agora como que é feita aí a produção dos painéis do tipo flake. E nesse caso, existe um vídeo bem abaixo dessa videoaula aí no SIGA, um vídeo que vocês vão poder estar vendo também esse processo de produção dos painéis. Então, não deixem de ver esse vídeo, né, para vocês terem até uma melhor compreensão do que eu estou aí falando. Como é feito a produção dos painéis do tipo flake, aqueles painéis que utilizam aquelas partículas menores, né? Nesse caso, né, igual a exemplo do que a gente vê nesses painéis, que são aqueles painéis com uma estrutura similar, mais próxima aos painéis do tipo MDP. Nesse caso, a gente tem, né, que o processo é feito pelo descascamento das toras, utiliza-se apenas a madeira, porque aí a madeira é que produz, que tem matéria-prima de qualidade para a produção desse painel, de acordo, né, com que esse painel apresente maior resistência mecânica e que não tenha, né, aí o processo de atraso na cura do painel. Feito aí o descascamento da tora, né? Essa tora ela pode ser armazenada aí por cerca de 2 meses para tratamento biológico. É um exemplo de tratamento desse painel, embora, dependendo da empresa, outras formas de tratamento da madeira para redução das substâncias naturais inibitórias do processo de cura do painel seja feito, como, por exemplo, o tratamento com água. Feito, né, o tratamento da madeira para fazer com que ela não atrase tanto a cura do painel, mais especificamente, né, interferir na cura do cimento, é feita então a geração das partículas flakes, né, em picadores, né? No caso, a madeira em tora é transformada em cavacos e depois nos moinhos, né? Para aí, nesse caso aí, ser feita a transformação do cavaco em partículas, né? Previamente classificadas, conforme, né, chegou a ser mostrado aí, né, nos vídeos referentes aí a uma produção geral dos aglomerados. As partículas flake, né, são aquelas utilizadas no miolo, de maneira a proporcionar melhor resistência mecânica ao painel, e as partículas mais finas nas camadas mais externas, tanto superior e interior, de maneira a proporcionar um melhor acabamento superficial desses painéis, principalmente através do seu revestimento. Nesse caso, como a água ela é, né, um componente, ela é um ingrediente importante para a confecção desse painel, não é necessária a secagem das partículas, considerando que elas vão ser umidificadas pela adição da água, né, que vai cumprir ali algumas funções nesse painel já vistas, né, dentre elas a hidratação do cimento. Então, nesse caso, não é feita a secagem das partículas. Mas as partículas, depois de geradas, ainda úmidas, elas são classificadas em peneiras, de maneira, né, que aquelas partículas maiores, com dimensões selecionadas, vão para o miolo, enquanto que as partículas menores vão para as camadas externas.
O painel, né, madeira cimento, após geradas partículas, elas são então aí misturadas. A madeira, o cimento, a água e o acelerador de cura. Um exemplo de metodologia para a confecção desse painel é a que a gente tem aí, né, pelo processo Bison, onde se utiliza 280 kg de madeira para 770 kg de cimento, para 50 kg de acelerador de cura e 400 kg de água. Então a gente vê aí, né, na verdade, que o cimento, ele é o grande, né, em termos de volume, ele é o grande protagonista desse tipo de painel, onde a gente tem a utilização da madeira, né, como um elemento também importante que vai dar a esse painel características que nem que o cimento por si só, se ele fosse usado sem a madeira, ele não daria. Como, por exemplo, as propriedades aí, né, de isolamento térmico e acústico, né, que no caso a gente tem a madeira como uma matéria-prima para a produção desse tipo de estrutura, bem como também ele sendo utilizado aí, né, como outros componentes aí da construção. Então, sendo aí, né, justificado aí o uso da madeira para a confecção desse painel. Feito, né, misturado esses componentes, chamando a atenção que o painel cimento-madeira, né, o madeira-cimento, ele não leva adesivo, né? Esses componentes são misturados, madeira, cimento, acelerador de cura e água. É feita então aí a formação a formação do colchão, aí com todo esse material, mais as partículas de madeira, similar ao processo feito dos outros aglomerados. É feito aí uma prensagem a frio, essa prensagem em geral com uma pressão aí, né, de 25 kg força por centímetro quadrado, para depois, né, de ser feita essa prensagem em geral, que é feita numa prensagem contínua, esses painéis, eles são aí esquadrejados, tendo aí a formação de unidades, e várias unidades do painel, eles passam por um processo que a gente não viu em relação à fabricação do MDP e do ASB, que é a sua prensagem em aparatos de grampeamento, fazendo aí um conjunto de colchões sobrepostos. Isso nada mais é do que um processo de colocar um painel, basicamente em cima do outro, mas, né, não de forma a não encostar um diretamente no outro. Um vai ser colocado em cima do outro, mas sem eles encostarem entre si, de maneira a formar um conjunto de painéis grampeados, e esses painéis sendo levados aí a uma câmara para acelerar o processo de cura do painel. Então, não deixem de ver o vídeo que está colocado abaixo dessa videoaula no CIGA. Especificamente nesse vídeo, a partir de 3 minutos e 20 segundos, vocês conseguem ver esse processo de grampeamento. Então, aí vocês conseguem ver aí como esse processo ele é feito. Porque falando assim, é um pouco difícil de imaginar. No caso, né, para que vocês entendam melhor, é importante consultar o livro-texto, como também assistir esse vídeo que eu estou recomendando. Esses painéis grampeados, eles são levados aí para uma câmara, né, que vai fazer aí uma cura primária, uma câmara de endurecimento. Um exemplo que a gente tem, né, é aí uma câmara que pode utilizar uma temperatura de 60 graus por um tempo variando aí de 6 a 8 horas. Retirado, né, os painéis grampeados dessa câmara de endurecimento, é feito a remoção dos grampos e no caso aí, né, os painéis eles passam aí por um pré-esquadrejamento para ajuste aí das suas dimensões finais.
Embora a gente tenha feito aí uma cura primária do painel, proporcionando aí um melhor endurecimento dele, o cimento ele ainda continua um processo de endurecimento até ele chegar numa resistência máxima. Então aí esse tipo de painel ele vai para uma área de estocagem e ele ainda continua o seu processo de maturação ao ar livre, num processo esse que pode demorar até 18 dias. Então a gente vê que o processo de produção dos painéis madeira-cimento, ele é um processo muito mais demorado quando comparado aos outros tipos de aglomerado. E feito aí, né, no caso, essa maturação dos painéis, vai então aí esses painéis então aí vão novamente para a sua etapa final, que é a etapa de acabamento, que pode passar por uma etapa de esquadrejamento final, se aí novamente, se houver necessidade para um ajuste de largura, né, e comprimento, o lixamento para ajuste de espessura, para depois aí seguir aí por uma pintura ou, no caso aí, se ele for feito aí um material, né, se ele for revestido, então passar aí por um material de revestimento. E aqui, pessoal, a gente tem um exemplo do painel Excelsior, que ele é um painel feito, ele é usado aí mais para isolamento térmico e acústico, e ele é um painel aí de uma única camada de fibras, né? De partículas de madeira, melhor dizendo, né? Com uma única dimensão. Como que esse painel ele é preparado? Aqui, né, novamente mostrando esse painel Excelsior, que é uma imagem mostrada mais no início da videoaula. Esse processo de produção dos painéis Excelsior, ele segue aí as metodologias, né, que são colocadas aí, no slide que vocês estão vendo. É feito o descascamento da tora. Essas toras elas são, né, seccionadas em toretes de 50 centímetros para a geração das partículas Excelsior, que em geral tem comprimento de 50 milímetros, uma largura de meio a 5 milímetros e uma espessura de 1 milímetros. Essas partículas elas são tratadas de maneira a retirar um pouco da madeira, aquelas substâncias inibitórias da cura do cimento e, consequentemente, do painel, no caso aí sendo feita aí por uma imersão em água. Feita essa imersão em água, essas partículas elas podem ser prensadas em rolos de borracha, de maneira a fazer uma drenagem da água residual que ainda esteja, né, absorvida por essas partículas, e essas partículas ainda úmidas, né, mas após drenar uma parte da água, elas passam por um misturador, onde é adicionado partículas úmidas. Lembrando que não há a fase de secagem das partículas na produção desses tipos de painel. Partículas úmidas, mais cimento, mais aditivos químicos, mais água são misturados de maneira aí, né, a formar um colchão. Esse colchão ele é formado pela deposição do material, né, em uma estação formadora que pode ser aí contínua. Nesse caso, esse tipo de painel, ele é um painel que apresenta uma única camada, então todo o material ele é depositado, né? Ele é depositado sem a separação de camadas, igual acontece nos painéis madeira-cimento do tipo flake. Feito a deposição, né? É feita aí a sua prensagem, que pode ser contínua ou descontínua. Produzido o painel, é feito aí o grampeamento, novamente, onde que vários painéis são sobrepostos entre si, um em cima do outro, mas sem encostarem um no outro, né? Há um espaço ali, né, de ar entre eles, que vão ali para as câmaras de endurecimento. Feito aí, né, passado ali pela câmara de endurecimento, né? É feito aí a retirada desses grampos e esses painéis eles estão prontos aí para maturação, sendo que na maturação esses painéis eles são empilhados verticalmente aí por um período aí de cerca de 28 dias, que é variável em função do local onde que essa fábrica está instalada, até mesmo em função das condições climáticas, né? Mas sendo aí um período aí em torno de 28 dias.
Então, a gente vê, né, que esse tipo de painel ele é um painel muito mais demorado para ser produzido quando comparado, né, aos painéis do tipo OSB e MDP. São características gerais da produção dos painéis madeira-cimento. Desnecessidade de secagem das partículas de madeira a baixos teores de umidade, o que faz com que a indústria tenha uma boa economia de energia. Processo de cura a frio, devido à desnecessidade de uso de adesivos termofixos de cura quente. Baixo consumo total de energia, devido aí, né, devido você dispensar as etapas de secagem e também você ter uma prensagem a frio. Produtos químicos utilizados, né, no processo de fabricação são de baixa toxicidade, não são inflamáveis, no caso aí sem perigo de explosão. Quando a gente trabalha, né, nas indústrias de produção de painel, existem determinados cuidados que são feitos lá, principalmente quando a prensagem ela é descontínua, porque dependendo de como são abertas os pratos da prensa, pode haver ali até uma explosão ali do painel. Então, tem algumas etapas que precisam ser feitas. Explosão que eu digo, pessoal, é no caso de abrir a prensa e o painel ali, né, ele se desfazer. Então, nesse caso, existe aí, né, esse tipo de risco não existe aí nesse tipo de painel. Não há formação de gases tóxicos e odores indesejáveis durante o processo de produção, como poderia ocorrer, por exemplo, com o formaldeído liberado, né, durante aí o processo aí de fabricação de painéis que utilizam esse tipo de adesivo. Baixa emissão de poeiras e também não há problemas de efluentes líquidos. Bem, pessoal, o que eu tinha para dizer nessa videoaula era isso. No caso aí, se ficou alguma dúvida, não entre em contato comigo pelo e-mail que vocês já sabem. Bem, pessoal, a todos vocês, obrigado pela atenção e até uma próxima.